Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 4 de junho, terça-feira, estamos lendo aqui Salmos 48, 14. Este é Deus, nosso Deus para todo sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além desta vida. Este é o último verso desse salmo, é o salmo que fala da cidade de Deus. Está falando de Sião, de Jerusalém. E é em Sião que os próprios salmos falam, e quem já esteve lá pôde constatar, que é rodeada de montes, um lugar muito aprazível, muito bonito, segundo os relatos, eu mesmo nunca vi, né? Mas é mais do que uma beleza geográfica, né? Eu lembro que até a Rainha de Sabá faz menção da cidade. A cidade ficou extremamente conhecida, a Sião ou Jerusalém, né? Por causa do seu monte chamado Monte Santo, por causa da construção do templo. Mas as nações conheceram por causa dos livramentos que Deus deu, né? Nos tempos dos reis da antiguidade, Josafá é um deles, né? O cerco assírio e outros que cercaram Jerusalém para invadir, mas Deus protegeu. É arrepiante lembrar que as ocasiões de invasão foram pela vontade de Deus, pela gerência de Deus. Por exemplo, o Nabucodonosor, os caldeus, né? Os babilônios entraram lá, fizeram o que fizeram naquelas 3 invasões, porque era uma ferramenta de Deus para trazer juízo sobre Israel. De maneira que foi considerado pelo próprio Deus um ato muito perverso da parte de alguns, porque o próprio Deus ligou a casa, o templo e a cidade ao seu nome, porque ele disse que ali ele estaria, né? Então, quando blasfemaram, na época de Manassés e de outros, que colocaram imagens dentro do templo, que entulharam o templo de lixo, né? A ponto da palavra, estou falando de outros momentos, né? A ponto da palavra de Deus, a lei ficar, os rolos da lei ficarem perdidos no meio dos entulhos. Então virou quartinho de bagunça, né? Outros, como eu já disse, né? Profanaram e colocando imagens lá dentro e tudo mais. Por quê? Porque Deus foi o refúgio de Sião. Deus foi o protetor de Sião. Então é invocado uma série de coisas da relação de Israel com Deus por causa dessa relação de Deus com Sião, né? Então, a fidelidade que Deus demonstrou a esta cidade e, obviamente, o povo da terra, né? Os filhos de Israel, né? Povo da aliança, essas relações, elas inspiraram os salmos para falar não só da beleza da cidade, mas como a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele guarda, né? Então, esse primeiro verso a gente cantou muito, durante muito tempo. Agora quase que não ouço. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, né? Os versos 1 e 2, resumidamente. E então fala que os palácios são apelidados de refúgio. Por quê? Porque Deus está guardando. Que reis inimigos avançaram contra a cidade, mas ficaram aterrorizados, né?
o medo dominou essa gente, se contorceram como uma mulher que está para dar à luz, uma mulher no trabalho de parto, né? E Deus destruiu muitos inimigos, né? Deus preserva, Deus preservou Jerusalém. Aí tem uma alusão a partir do verso 9 do templo, que é um lugar aonde é possível meditar no amor misericordioso de Deus, porque naquele lugar Deus manifestou essa misericórdia e essa fidelidade. E, enfim, então percebe, tá tudo amalgamado, né? Deus, o seu templo, a sua cidade tem muitas implicações. E, e Deus fez assim no segundo momento, porque a princípio Deus nem queria que se fizesse templo, mas depois ele amarrou o seu santo nome com o templo, né? Enfim, o Salmo fala de tudo isso, e para um judeu é muito importante estar entre aspas. Eu não consegui descobrir aqui na minha leitura hoje mais ligeira, não consegui descobrir de onde é que o salmista tirou essa afirmação, mas ele diz, o verso que eu li, este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além desta vida. Não sei se o salmista cunhou, né, esse verso de algum outro lugar, repito, não tive tempo hábil para pesquisar. Mas está aqui, inserida nesse contexto de historicidade, nesse contexto de confiança no Senhor, porque Deus protege e protegeu Sião, porque Deus tem história, até mesmo quando o povo foi deportado, a história que fica é essa: eles foram embora, não porque Deus seja fraco, não porque Deus não pôde protegê-lo, porque Deus já protegeu anteriormente. Eles foram deportados porque foram infiéis à aliança. Percebe, né? Posteriormente, Deus foi conhecido como aquele que reuniu o povo novamente. Então, é tudo esse grande poder de Deus. E colocar isso aqui tem muito a ver com essa história de Israel, que ele, o nosso Deus para todo sempre, né? Imutável, eterno, né? Para sempre. Ele, esse Deus que é para sempre, nos guiará mesmo além desta vida. Tem versões que falam que Deus nos guiará até a morte. E então Israel tinha essa segurança. Então esse verso colocado aqui, misturado com a história da preservação de Sião, da glória do templo e tal, é muito importante. Mas a gente não desfruta nem desta glória, nem desse templo, nem de nada disso. Isso aqui é representativo. A gente tem que aplicar na nossa vida cristã. É ou não é uma verdade que Deus nos guiará mesmo além desta vida ou até a morte? Porque a tradução que diz até a morte, o que é a morte para o cristão, para mim, para você, se não o primeiro passo para a ressurreição? Então, se vamos ressuscitar, Deus nos guia, como diz essa tradução, muito além desta vida. O Deus eterno guia-nos por toda a eternidade. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque ontem eu falei do mundo, mais uma vez, é um assunto recorrente aqui. Falei das tentações e dos perigos da tentação e tudo mais. Pode ser que alguém se sinta extremamente cansado, né, de dizer não ao pecado, ou que alguém se sinta vulnerável, ou que alguém esteja em situação de recorrência, né? Pecados recorrentes, ou seja, o que eu fiz de errado, acabo fazendo segunda, terceira vez, de maneira que o que o adversário quer é que pensemos
que não vale a pena, né? Enfim, é um processo de luta. Lutar é sempre exaustivo. É um processo de reafirmação e isso também cansa. É um processo de resistência ou de contra-ataque, isso também é cansativo. Então, é um lugar de desconforto, mas na vida cristã, está dizendo aqui que Deus nos guiará mesmo além desta vida. Tão importante lembrar hoje aqui que não estamos sozinhos nesta caminhada, que Deus é quem nos guia. Eu lembrei de dois versos, um é o Salmo 23, que diz, o seu último verso: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Acompanharão por todos os dias da minha vida. E eu lembrei também, para encerrar, Filipenses 1,6, que muitos crentes conhecem esse verso de cor, que diz: eu estou plenamente convicto, palavras do apóstolo Paulo, plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que te ensinou a dizer não para o pecado, colocou no teu pescoço uma placa escrito assim, em obras. De maneira que o próprio Deus sabe que você está em construção, que Deus sabe que você está num processo de santificação e Deus não se surpreende com nada que acontece comigo, com você. De forma que o diabo ele acusa porque ele é isso, ele é acusador. Mas ele sabe que o dono da obra está trabalhando em nós, está construindo coisas em nós. O adversário sabe que o jardineiro anda no meio do seu jardim, que o jardineiro está cuidando de cada um de nós, que o jardineiro está podando as suas flores, tirando as praguinhas do seu jardim, tampando os buracos para não entrar a raposinha, fazendo tudo o que é necessário. Eu citei aqui uma expressão lá do dos livros poéticos. O jardineiro está cuidando, o construtor está trabalhando em nós, de maneira que não estamos largados, de maneira que a gente precisa ter total confiança que ele iniciou. O dia que você reconheceu que era pecador, ele iniciou essa obra. O dia que você lutou para abandonar os pecados e o dia que você se posicionou e considerou que aquilo que te dominava agora era a tentação, que aquele que fazia a tua cabeça, que era o teu mentor, agora é inimigo, começou uma boa obra na tua vida. E, e aí? E aí que ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Ele vai concluir até o dia em que Cristo Jesus vai nos apresentar para Deus como noiva, sem mácula, sem ruga. Ele vai fazer isso. Deus te abençoe. Tentação é difícil, o assunto é difícil, mas Deus está trabalhando em nós. Osmar, mas eu não consigo confiar em mim mesmo. Ótimo. Confia no Senhor, porque Ele está trabalhando e Ele vai levar essa obra até o dia de Cristo. Ou como diz aqui o Salmo, é Ele quem nos guiará mesmo além dessa vida. Guarda isso com carinho. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. O Senhor é bom para conosco, o Senhor cuida de nós. Abençoa, meu Deus, todos os meus irmãos. Guarda, livra do mal, livra-nos de tropeçarmos e dá-nos a confiança, a segurança de que estamos sendo guiados por Ti
para além desta vida. Oro no nome de Jesus. Amém.